Vocês me pediram, então eu tô aqui agora pra falar sobre os contos de fadas presentes no filme Gato de Botas 2, O Último Desejo. Gato de Botas? Cachinhos. Ursos. Você sabe quem é o João Trombeta, além do que é mostrado no filme? Você sabe qual é a do Lobo Mau? E da Cachinhos Dourados? Isso parece doido, mas muita gente não conhece e às vezes nem sabe que essas histórias, na verdade, são originárias de contos lá de 500 anos atrás. É? E é justamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou pegar todos os vilões de Gato de Botas e eu vou te contar a história por trás dele, porque isso é muito importante pra você entender várias piadas que são feitas no filme. O filme é incrível, ele funciona sem você saber qual é a origem de todos esses personagens, mas se você souber, fica melhor ainda. Tenho certeza que depois desse vídeo aqui, você vai perceber que esse filme vai ficar muito mais engraçado do que ele foi quando você viu pela primeira vez sem saber disso aqui tudo, tá? Isso vai ser divertido. Roda a vinheta aí, vamos falar da origem dos vilões de Gato de Botas 2, O Último Desejo. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero começar aqui esse vídeo voltando 12 anos no tempo, lá pro primeiro filme do Gato de Botas, né? Eu acho que o principal aqui é o João Trombeta. Eu não conheci o João Trombeta antes de ver o filme, eu acho que vocês também não. Mas vamos falar de Gato de Botas 1, porque tem vários personagens ali que tem muita gente que não sabe que eles são de conto de fadas e não sabe a história deles. Eu quero dar uma passada muito rápida aqui no primeiro filme, só pra gente esclarecer, já que eu tô falando disso, não sei se eu vou ter outra oportunidade, então vamos nessa. O primeiro de todos é o Humpty Dumpty, o vilão, o ovo do primeiro filme, que muita gente acha e me pergunta por que é um ovo. As pessoas acham que ele foi criado pro filme, que ele é uma zoação, que é uma coisa sem noção. E não, ele é um personagem de conto de fadas. Não tem nada a ver com a Gansa dos Ovos de Ouro. Apesar de que no filme eles encaram ele com a Gansa. Enfim, ele é simplesmente um conto de fadas muito famoso na Europa, nos Estados Unidos também. E, na verdade, não é nem um conto de fadas, é apenas uma canção, uma rima. Na verdade, que as mães cantam pras crianças pra elas irem dormir ou pra tentar entreter elas. Enfim, eu vou ler aqui pra vocês. Inclusive, ela voltou a ficar famosa depois de Gato de Botas, pelo menos entre as crianças. O quanto que meu filho escutou essa bobice dessa música é brincadeira. Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty caiu no chão duro e todos os homens e cavalos do rei não conseguiram juntá-lo outra vez. Eu decorei essa palhaçada, porque a quantidade de coisa que tem hoje em dia de criança pra isso é brincadeira. E qual é a bobice dessa história? É um cara feito de ovo, que ele cai, ele tava em cima de uma torre e tal, ele cai, tropeça, bate no chão, quebra, porque afinal de contas ele é um ovo, e aí é dito que todos os homens e cavalos do rei, né, na verdade são, enfim, é um pouco esquisito, homens e cavalos, enfim, todos eles tentam reconstruir o Humpty Dumpty e não conseguem. Porque ele quebrou. Você já tentou reconstruir um ovo que você quebrou? Não dá. A história é isso. É sobre você não cair de uma torre alta. Senão você vai quebrar e os homens e os cavalos do rei não vão conseguir reconstruir você. E é por isso que eu gosto muito de Gato de Botas. Eu acho que muita gente que não acha tão genial assim o filme, eu acho que é porque não percebe o que eles fizeram com um conto de fadas imbecil. Porque o Humpty Dumpty é um conto de fadas idiota, que não tem profundidade nenhuma, não tem uma história. São 4 versos. Eles pegaram uma história de 4 versos e criaram um personagem complexo, cara. Um personagem que é frágil, malandro, e que foi traído, e que acha que foi traído, e na verdade ele que traiu, e etc, etc. No final das contas, o Humpty Dumpty cai. Existe uma queda, né? Porque Humpty Dumpty é famoso pela queda dele, né? Ele caiu do muro. Ele cai, ele quebra. No caso, no filme, ele vira um ovo de... parece que ele é um ovo de ouro por dentro, mas na história real, não. Na história real, ele de fato se despedaça todo. Então existe até a referência ao conto original. Sempre tem a referência ao conto original nas histórias do Shrek e principalmente nos filmes do Gato de Botas. Inclusive, né, a Gansa dos Ovos de Ouro, que linkou essa coisa do Humpty, na verdade, ser um ovo feito de ouro e tal, ela também faz parte de uma mitologia. Inclusive, às vezes, ela é vista até dentro da história de João e o Pé de Feijão. Mas ela também tem uma história separada, que é a Gansa dos Ovos de Ouro, que é uma gansa que coloca ovos de ouro e... eu nunca gostei muito dessa história, mas ela tá presente no filme do Gato de Botas, não é uma coisa original, ela tá ali e a gigantesca participação dela no filme é essencial, inclusive. Eu fico imaginando as pessoas justamente assistindo, às vezes, os filmes do Shrek, ou eu acho que Gato de Botas, especificamente, e achando que essas coisas são originais, foram criadas ali. Comenta aqui se até agora você não sabia que o Humpty Dumpty era um personagem de conto de fadas, porque realmente tem muita gente que pensa que eles foram criados pro filme do Gato de Botas, o que não é verdade. E o charme de Gato de Botas, né, e Shrek também, é a forma como eles exploram esses universos de conto de fadas. Eles fazem uma releitura, muitas vezes engraçada. Outro personagem que aparece é o João, né, inclusive no filme do Gato de Botas ele aparece velho, né, em inglês o nome dele é Jack, e ele tá lá preso, né, naquela prisão, aquela algema de madeira antiga, porque justamente o primeiro filme envolve o Gato de Botas procurando os feijões mágicos do João, né, pra poder, enfim, toda a questão do primeiro filme. E na história original do João e o Pé de Feijão, que às vezes você pode ouvir em filmes aí, em adaptações como Jack, que Jack é traduzido pra João aqui no Brasil,
Tudo é João, na verdade, né? Jack, John, enfim. É um menino que troca uma vaca leiteira. Vaca leiteira é uma parada muito valiosa na época em que essa história foi escrita. Ele troca uma vaca leiteira por feijões que teoricamente são mágicos e por sorte dele eram mágicos de fato. Quando ele planta o feijão, sobe uma planta gigante que vai até as nuvens, ele sobe essa planta e lá em cima ele encontra um gigante. Em algumas histórias eles misturam as coisas e esse gigante tem uma ganta dos ovos de ouro. E aí ele derrota o gigante, volta com os ovos de ouro, sai rico e tal. Enfim, é uma história acho que é muito famosa, acho que não tem o que explicar. Até a própria Disney já fez uma versão do Mickey e o pé de feijão. Eu não vou ficar aqui contando a história toda dos personagens, eu só tô contando o básico pra você entender o contexto dele dentro desse universo dos filmes do Gato de Botas. E também tem uma dupla de personagens que aparece no primeiro filme aqui, rapidinho falando, o Jack e a Jill. São os vilões do primeiro filme, pelo menos 2 dos vilões ali. E no conto original, cara, que é de 1880, sabe? Ele conta a história de 2 amigos, né? O Jack e a Jill, que é também chamado aqui no Brasil de João e Jill. Todo Jack vira João aqui no Brasil. Eles dois eram grandes amigos que foram fazer uma bobice, né? Foram desrespeitar umas regras. E aí eles acabaram sofrendo um grande acidente, cara. Um acidente, assim, gravíssimo. Grave o suficiente pra a história inteira, na verdade, eles estão se recuperando desse acidente. Por um grande milagre, na verdade. É descrito como um acidente terrível. E geralmente a causa desse acidente meio que varia de acordo com a história, com as traduções. Mas basicamente eles subiram na montanha e quiseram descer de trenó. Isso era proibido pelos pais deles e tal. E se quebraram em 39 pedaços. E a história é eles se recuperando dessas lesões que eles sofreram graves, descobrindo coisas sobre a vida, aprendendo lições, conhecendo novos amigos, enfim. É basicamente isso. Mas é engraçado porque no filme eles são pessoas cruéis, pessoas terríveis, cara. E a graça é justamente isso, cara. Eles pegam 2 crianças que aprenderam sobre humildade, sobre respeitar regras e tal. E no final das contas eles são extremamente cruéis aqui em Gato de Botas e eles fazem referências a isso também, né? Eles falam sobre acidentes e tudo mais. Não confundir com João e Maria, tá? Porque João e Maria é outro João. Esses nomes geralmente são sempre Jack, João. Tá em todo lugar. Não confunda. João e Maria é uma outra dupla de 2 moleques que fazem várias bobices. Eu, inclusive, já confundi esses 2 com João e Maria a primeira vez que eu assisti. Mas não, é Jack e Jill, João e Jill, história diferente. Agora, chegando aqui em Gato de Botas 2, O Último Desejo. Fecho novamente minha opinião de que esse filme tinha que se chamar A Última Vida. Ia ser... Nós temos aqui vários contos de fadas mencionados. Eu acho que esses contos aqui eles são até menos famosos no Brasil. O primeiro filme tinha um Humpty Dumpty, que não era nada famoso. E aqui a gente tem o João Trombeta. Que é, claro. Mas tem coisa e tem tudo a ver com o filme. Vou falar do mais famoso aqui, né? E, inclusive várias pessoas me perguntam de onde exatamente ele vem. No caso, é o Lobo Mau. Ele é chamado de The Big Bad Wolf em inglês. E aqui em português ficou o Grande Lobo Mau. E ele é de fato um grande personagem que aparece em várias e várias histórias de contos de fadas. Se você tá acostumado, você sabe. Em Os Três Porquinhos, ele destrói a casa dos porquinhos com um sopro pra mostrar pra eles que não se deve ser preguiçoso. Em Chapeuzinho Vermelho, ele aparece pra mostrar que não se deve falar com estranhos. Na história do Menino e o Lobo, ele aparece pra mostrar que não se deve mentir. E tem várias e várias, de verdade, tem várias outras histórias em que o Lobo Mau, ele é o centro da parada, o grande vilão, a encarnação do mal. E os protagonistas acabam aprendendo com ele uma lição. Não é que ele chega e fala, vou ensinar vocês uma lição. Não, ele é mau, ele tá atrás delas, e aí elas aprendem uma lição enfrentando ele. E em Gato de Bota 2, a gente não sabe exatamente qual é a história desse lobo, assim, de onde ele vem, sabe? Ah, será que ele vem da Chapeuzinho? Chapeuzinho não, porque da Chapeuzinho vem lá o lobo que tá no filme do Shrek, né? Que o Encantado, ele abre assim a cortina pra salvar a Fiona e tá o lobo deitado lá. Qual é? Aí ele fala, Fiona? Ele, não, sou o Lobo Mau. Aí ele fala, graças a Deus. Inclusive é um meme aqui no canal. Graças a Deus. Pode ser o lobo do Menino Lobo, pode ser o lobo lá da história bizarra da cabra, da ovelha, que ele come todos os filhotes da ovelha. Tem várias histórias. Eu acho legal porque ele cumpre o papel do lobo mau em todas as histórias aqui no Gato de Botas, que é dar uma lição para o protagonista que tem um defeito. O protagonista desse filme aqui, que é o Gato de Botas, ele é egoísta, ele é desumilde, ele se acha muito, ele é vaidoso. Então ele tem vários pecados e o lobo sempre vem em cima de protagonistas que têm pecados, né? Que tem um defeito. E no final do filme, inclusive vou dar spoiler aqui agora do Gato de Botas 2. Se você não assistiu ainda, fecha o vídeo agora ou segue por sua conta e risco. No final, o lobo desiste de caçar o Gato de Botas justamente porque o gato, ele aprende sobre humildade. Ele tem uma atitude humilde, ele tem uma atitude não vaidosa, né? Ele não pensa nele primeiro, ele pensa nos outros. E isso é muito legal, ele valoriza a vida dele. E é o que eu falei, em todas as histórias ele vai atrás de protagonistas que tem algum defeito, que tem algum erro. Seja alguém que mente, seja alguém que fala com estranhos, seja alguém que é preguiçoso, seja alguém que não obedeceu uma ordem. Então ele tá sempre ali pra meio que empurrar os protagonistas pra aprender uma lição. E isso pra mim foi o ouro do filme, porque ele literalmente faz isso aqui. Ele vai atrás do Gato de Botas o tempo inteiro e por causa do lobo, o Gato de Botas aprende uma lição e o lobo desiste de caçar ele. Eu acho que isso foi o ouro do filme, porque faz ele ter um final não clichê, faz ele ser totalmente diferente e ao mesmo tempo fazendo uma referência absurda ao
papel do lobo mau na história dos contos de fadas. E faz todo sentido o lobo representar algo bizarro, né? E ele é assustador, né? E acho que cumpre exatamente esse papel. E outra, eu tenho que falar aqui do próprio Gato de Botas, né? Deveria ter falado do primeiro filme, mas ele é um personagem de conto de fadas também, e tem muita gente, acredita em mim, que pensa que o Gato de Botas foi um personagem inventado pro filme do Shrek. E não foi. Ele é um personagem muito famoso, né? O único personagem que só existe no filme do Shrek é o burro. Todo o resto ali é um personagem de conto de fadas. Todos eles, incluindo os pais da Fiona, né? Que é a princesa e o sapo. Você viu o Shrek 2. Todo mundo ali são personagens de conto de fadas, menos o burro. E aí tem aquela minha teoria, que é roubada pelo Tico e Teco aí. Todo mundo fica pegando a minha teoria de que o burro, na verdade, vem do Pinóquio, tarará. Não vou falar disso aqui. Link na descrição pra você ver, ou então pesquisa Imaginago, a origem do burro do Shrek, que você vai encontrar. A história original do Gato de Botas é uma história muito grande, né? Então eu vou resumir aqui de uma forma bizonha, só pra vocês entenderem o contexto todo e por que ele tem tudo a ver com o personagem em si que a gente conhece. Ele era um gato mentiroso, um gato malandro, um gato que se achava e que enganava todo mundo pra ganhar riquezas e ouro e tudo mais. Literalmente o Gato de Botas do universo Shrek. Então ele é bem fiel àquele personagem. Inclusive, na história original do Gato de Botas, no conto, ele em um momento mata um ogro, né? Ele mata um ogro puramente com esperteza, usando sua lábia, usando todos os seus recursos ali de um grande mentiroso. O que é interessante porque em Shrek 2 ele é introduzido justamente, não sei se vocês se lembram, como um assassino de aluguel. Então ele tá ali pra poder matar o Shrek, contratado pelo Rei Harold, que é o pai da Fiona. Então ele vai pra matar o Shrek, que é uma referência a ele ter matado um ogro na história dele. O pai da Fiona te pagou pra fazer isso? O rei rico? Sim. Piada. Falei francês, pra quem não percebeu. Não é o mesmo ogro, tá? No conto, ele não mata o Shrek. O Shrek é de outro conto de fadas chamado Shrek. Ó, que surpresa. Inclusive, falando um pouco da linha do tempo aqui desse filme, eu já posso dizer, né? Nos trailers eu tava confundindo, achando que o Gato de Botas 2 passava antes dos filmes do Shrek, né? Na verdade, existe... A ordem é a seguinte aqui. Linha do tempo. Gato de Botas 1, primeiro filme da linha do tempo, onde mostra a história de origem dele e tudo mais. Passam-se vários anos e vem os filmes do Shrek, onde o Gato de Botas é introduzido no segundo filme como um assassino de aluguel, né? Que faz sentido acontecer depois dos eventos do primeiro filme do Gato de Botas. E aí, depois dos filmes do Shrek, né? Tirando aquela maluquice do Shrek 4, que é realidade paralela e tal, mas depois dos filmes do Shrek, dos eventos do filme do Shrek, eu imagino que o Gato de Botas, ele tenha ido viajar, voltar pra Espanha, seguir sua vida, fazer as bobices, e aí entra Gato de Botas 2, né? Que inclusive ele quase se casa com a Pata Mansa, não sei o que, rola toda uma bobice ali, e agora vai rolar o Shrek 5, né? E eu acho que no Shrek 5 eles vão justificar. O Gato de Botas vai estar chegando, eles vão falar, demorou, viajou pra caramba, hein, rapaz? Ele vai falar, eu sou o Gato de Botas. Perdão, essa é a minha imitação do Gato de Botas. Mas eu acho que a linha do tempo é essa, entendeu? Gato de Botas 1, filmes do Shrek, Gato de Botas 2, e aí vai vir o Shrek 5. Boa sorte, Dreamworks, pra explicar isso pras pessoas, tudo bem. Agora, Cachinhos Dourados. Pô, isso aí é história antiga, eu acho que é a mais famosa daqui. Eu não sei, porque eu dei a sorte de, quando eu era pequeno, eu fui presenteado com vários livros de contos de fadas, então eu conheço todas as histórias. Cachinho Dourado, João e Maria, O Menino e o Lobo, todas essas histórias aí eu já conheci quando eu era pequeno, então eu consegui aproveitar Shrek com 100% de aproveitamento. Mas o resumo do resumo de Cachinhos Dourados é basicamente uma menina que morava sozinha na floresta, não apareciam os pais dela na história, o que aqui nesse filme do Gato de Botas eles adaptaram como se os pais tivessem abandonado ela e ela ficou sem família, mas no conto original ela simplesmente é uma garota que tá na floresta e ela é curiosa, ela invade a casa de 3 ursos sem saber que 3 ursos moravam ali, aí ela tá com fome, ela vê uns potes de mingau, aí o primeiro tá muito gelado, o segundo tá muito quente e o terceiro tá perfeito, morno, ela vai lá e come o pote de mingau. E tem uma referência à tigela, né, nesse filme em que as tigelas estão voando ali na confusão, lá no meio pro final do filme, e aí as tigelas vão caindo na cabeça dos ursos, e ele fala, ai, tá muito gelado, ai, tá muito quente, e aí cai na cabeça do pai, e ele fala, ah, isso tá perfeita, essa aqui. Então, quem não entende a origem disso tudo, não consegue entender o que eles, por que tá caindo, o que tem a ver, tá quente, gelado. Eu tenho certeza que muita gente ficou confusa com isso e que não conhece Cachinhos Dourados. As camas deles vão voando, né, porque a Cachinhos Dourados, ela dorme na cama deles, ela dorme primeiro na do pai, acha muito grande, dorme na da mãe, não gosta muito, e aí dorme na cama do filho, né, o filho urso. E aí ela acha perfeito e tal. E aí os 3 ursos chegam, né, que é a mamãe urso, papai urso e o filho urso, e eles falam, sai daí, minha filha, tá maluco, entrando na minha cama, rapaz? Sai fora daí. Na história original, ela sai correndo de medo dos ursos, a mamãe urso fala pra ela, ó, minha filha, não pode invadir a casa dos outros sem ser convidado, não, hein? Na verdade, nem que você seja convidado, você pode invadir a casa dos outros, você pode visitar. Aqui no Gato de Botas foi adaptado pra a família ter adotado ela, o que criou toda uma relação, um laço familiar incrível, uma quebra também de expectativa ali, uma crise
entre eles ali, o que me deixou... Eu não imaginei que eu ia chorar com Cachinhos Dourados. E eu lacrimejei legal nesse filme por causa da história dela com a família dela, cara. Muito, muito legal. Inclusive, eu sei que vocês vão perguntar, mas Nago, mas a Mamãe Urso foi morta lá no filme do Shrek. Como que ela tá viva aqui? Gente, deixa rolar, velho. É DreamWorks, a DreamWorks faz isso, tá? O que a gente pode assumir pra tentar, às vezes, não quebrar a linha do tempo, não encontrar um furo, é assumir que aquela ursa, né? Porque, na verdade, é um grande easter egg. Aparece muito rápido um tapete no chão do quarto do Lord Farquaad, né? Onde mostra que ele matou a Mamãe Urso, né? E os ursos, eles aparecem no começo do filme sendo presos pela galera ali do Lord Farquaad. Então, putz, o cara matou a Mamãe Urso, transformou num tapete. Essa era a grande piada. Só que os caras não iam imaginar que vários anos iam se passar, que Shrek ia dar super certo e que eles iam fazer um filme depois com Cachinhos Dourados. Então, assim, pelo que eles entregaram aqui nesse filme, foi tão legal ver os ursos. Eu gosto de ignorar e fingir que era outro urso ali, ele só botou um lacinho, enfim, inventa o que você quiser aí, vamos seguir, porque ficou muito legal. O Rumpelstiltskin, ele aparece em Shrek 3º lá com um design completamente diferente, aí vem o Shrek para sempre, e ele tá completamente diferente, e a gente não liga também porque é legal e acabou. Agora, João Trombeta, cara, João Trombeta foi o único conto de fadas até hoje que eu assisti no universo de Shrek que eu falei, que bicho é essa, velho? No começo eu achei que ele fosse uma criação original de Gato de Botas, né, mais um personagem novo, sei lá. Só que aí ele menciona, né, a mulher fala, eu já ouvi suas histórias, ele não é nem história, era apenas uma cançãozinha de rimar. E de fato é isso, ele não faz parte de um conto de fadas, assim como o Humpty Dumpty, né? A gente chama de conto de fadas porque são contos muito antigos, de 500, 1000 anos atrás. Mas ele, na verdade, é um personagem que vem de uma rimazinha idiota, cara. É uma rima imbecil, que não tem nada com nada. Little Jack Horner, tá? Porque a história realmente é sobre o pequeno João Trombeta, que é ele criança. O João Trombeta, eu vou chamar ele assim, nessa cançãozinha original, ele é um moleque que é filho de um padeiro. Ele é conhecido como o filho mimado do padeiro, pelas pessoas aí. E é basicamente uma música. A música, inclusive, eu acho ruim, né? Eu trazi direto pro português, então nem vai rimar. E é basicamente o seguinte: pequeno João Trombeta, sentado no canto, comendo sua torta de Natal, ele colocou em seu polegar e tirou uma ameixa e disse, que bom menino que eu sou. Essa é a história. E no filme, o João Trombeta fala exatamente a frase, eu sou um bom garoto. Ele olha meio com uma cara, tipo, de mimado mesmo e com raiva. E quem não pega a referência, quem não conhece a história dele, acho que não pega essa referência. Por que ele falou que ele é um bom garoto? Não tem nada a ver. Então, acho que é legal esse detalhe. Teoricamente, essa história, tava pesquisando aqui, e ela era meio que uma crítica aos herdeiros da época lá, do século X, já vai bolinha, onde eles criticavam que os príncipes eram um bando de herdeiros idiotas e que eram mimados e tal, então eles fizeram essa história. Não discordo disso, mas meio que você tem que entender todo um contexto pra entender a história, mano. Coisa de maluco. E eu achei legal que é isso, eles pegaram o Humpty Dumpty, né, que ele é meio que o vilão do filme, até certo ponto do primeiro filme, do Gato de Botas, e eles fizeram a mesma coisa com o João Trombeta, pegaram uma musiquinha e transformaram num grande vilão, né, que, tudo bem, não é um vilão extremamente complexo, na verdade eu acho ele até um vilão meio superficial, não tem muito sobre ele só é cruel e tal, funciona pro filme, mas comparado com o Humpty Dumpty, 10-0 Humpty Dumpty. Mas é legal porque eles pegaram vários conceitos disso e colocaram no filme, né, então o João Trombeta, ele tem vários padeiros ali, na verdade são funcionários de padaria, se você reparar, cada um tem uma função ali pra ser os minions dele, sabe, pra ser os caras dele, e ele é um cara que tem um comportamento muito mimado, né, ele é indiferente das outras pessoas, a pessoa que é mimada, ela não liga pras outras pessoas, ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa que se acha melhor do que as outras, é uma pessoa que não enxerga valor em outras pessoas, porque ele é o centro do universo, e o João Trombeta se comporta dessa forma. E por que ele é mimado na história dele? Porque ele enfia o dedo numa torta, e aí ele tira uma ameixa, ele acha legal e fala, nossa, como eu sou um bom menino. Vamos nessa. Mas acho legal que no filme eles colocaram justamente, cara, ele é um cara completamente mimado. Inclusive, ele é um cara bizarro, ele é um adulto bizarro. E ele coleciona vários artefatos, sabe? Ele é um cara que junta tudo pra ele e tal. É isso, sabe? Ele é aquela criança mimada que tem todos os brinquedos. É por isso que ele tem todos os artefatos mágicos. Ele tinha até o grito falante dentro da bolsa dele. Coisa de maluco. Inclusive, aqui no filme ele tá crescido, né? Porque na história dele ele é uma criança. E aqui ele tá crescido e é por isso que ele se chama de o grande João Trombeta. Big Jack Horner. Ou seja, ele não é mais o Little Jack Horner, o pequeno João Trombeta. Eles fizeram essa bobice no filme. Pra mim funcionou muito. Eu acho que pegou, pelo menos, a fama que o João Trombeta tem nos contos de fadas e colocaram aqui nesse filme. Eu acho que funcionou bem, porque na real ele só era uma pessoa pra atrapalhar a jornada. Ele não era o grande vilão. O grande vilão, de fato, que ensinou alguma coisa ao protagonista foi o Lobo Mau. Eu espero ter esclarecido aí pra quem não conhecia pelo menos uma dessas histórias aqui. Comenta aqui se você conhecia tudo, se você conheceu alguma história por esse vídeo aqui. Quem sabe eu possa fazer sobre outros contos de fadas que aparecem nos filmes do Shrek, vocês que sabem. Mas, por favor, deem uma relevada aí, porque assim, esses contos são de 500, 600 anos atrás, 800 anos atrás. Existem traduções diferentes no mundo inteiro, então pode ter um mini detalhe diferente, mas eu pesquisei bastante. No geral, é isso aqui que eu falei, tá? Tamo junto, eu sou o Imaginago, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista outros vídeos do canal também que vão aparecer agora, porque aqui eu só falo sobre animação. Se você é fã de animações, esse canal aqui é pra você. Tamo junto demais. Vamos nessa. Fui!